Olá, muito bom dia, salve Maria Santíssima. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, que alegria novamente nos encontrarmos para meditar a Santa Palavra de Deus. Estamos na 7ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos que vão do 1 ao 12. Meus caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz um grande ensinamento. Um ensinamento que serve para a vida de cada um de nós no dia de hoje com bastante atualidade. Vejam só, Jesus estava caminhando, como estava já há algum tempo, fazendo os seus ensinamentos, e a todo momento os fariseus, os mestres da lei, estão questionando Jesus. Estão tentando de alguma forma fazer com que ele caia em alguma contradição, estão tentando de alguma forma, de fato, descredibilizar aquilo que Jesus estava ensinando. E eles vão tentar ali armar algumas armadilhas para Jesus. Veja só o que os fariseus vão questionar Jesus. Eles vão perguntar para Jesus se é lícito o homem se separar de uma mulher, de pôr fim ao casamento. Mas Jesus, sabiamente, ele vai perceber toda aquela artimanha e ele vai devolver a pergunta àqueles fariseus, àqueles doutores da lei. Ele vai dizer assim: que Moisés lhes ensinou? E aí eles vão responder: olha, Moisés disse que é permitido dar uma carta de divórcio à mulher. Mas aí Jesus aproveita todo este contexto para ir realmente num ponto em que ele precisava vencer. Para ir exatamente a um ponto em que ele considerava a grande dificuldade das pessoas acolherem a verdade que ele estava revelando. E qual é esse ponto? Qual é esse ponto? Vejam só, a dureza do coração do homem. É isso que Jesus vai ensinar naquele momento. Jesus vai dizer: olha, Moisés respondeu dessa forma, considerou essa certidão de divórcio, tendo em vista a dureza do coração do ser humano dentro daquele contexto. Porque dentro do contexto em que Moisés ensinou isso, foi uma forma que de alguma maneira Moisés encontrou para proteger as mulheres que estavam sendo violentadas, assassinadas diante daquela cultura machista do tempo em que eles viviam. E para evitar um mal maior, Moisés ele permite o divórcio dentro daquele contexto. Mas Jesus faz questão de dizer: olha, não era assim no início. Não é esse o desejo primeiro de Deus. Deus vai te dizer que quando o homem deixa pai e deixa mãe, a mulher deixa seu pai e sua mãe, e os dois se unem para viverem juntos, esta união sob as bênçãos de Deus, nenhum homem pode separar. Nele diz: não ouse o homem separar. Aqui a gente vê claramente a instituição do sacramento do matrimônio. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não é mais uma união aleatória, não é mais uma união que poderia se desfazer com uma carta de divórcio, não. A união entre o homem e a mulher, em casamento, em sacramento de matrimônio, não ouse o homem separar, porque aos olhos de Deus é indissolúvel esta união. Percebam que Jesus ele vai realmente atacar a dureza do coração daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, que estavam diante da verdade, diante das evidências de que Jesus era realmente o enviado de Deus, e assim mesmo, pela dureza do seu coração, estavam se fechando. E isso, meus caros irmãos e irmãs, muitas das vezes acontece na nossa vida. Acontece no contexto em que nós vivemos hoje. Se nós pararmos para pensar, em muitos momentos, às vezes nós mesmos fechamos o nosso coração. Nós mesmos não nos abrimos à palavra de Deus. Não deixamos Deus agir em nós. Estamos, muitas das vezes, apegados a certas situações, a certas coisas, a certas pessoas.
E diante desse apego, nós nos fechamos. Nós nos fechamos às evidências que nos são colocadas por Deus. E isso, é claro, que nos afasta dele. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude neste ponto, para que nós não nos fechemos à palavra de Deus, não nos fechemos às orientações de Jesus, que nós não nos fechemos como os fariseus e os doutores da lei daquele tempo, que se fecharam a tudo aquilo que Jesus estava contando para eles, revelando a eles. Que nós, diante da palavra de Deus, possamos nos abrir, possamos absorvê-la e possamos meditá-la com muita caridade, com muito amor, com muita obediência, com muita humildade de fato, para que assim Deus possa realmente agir em nós. Que nós possamos realmente, na nossa família, nas relações que nós vivemos, termos essa consciência da necessidade de estarmos cada vez mais abertos à palavra de Deus. Que nosso relacionamento matrimonial, aqueles que já são casados, que possamos ter essa palavra como grande motivador da nossa relação. Aquilo que Deus uniu, não ousemos separar, porque o sacramento do matrimônio, ele é uma grande graça que Deus nos concede. Há uma força sobrenatural que vem diante da consumação deste sacramento. Que o Espírito Santo nos ajude, nos concedendo as virtudes da temperança, da paciência, como nós precisamos numa relação a dois, termos paciência, temperança, para esperar que as tribulações realmente se resolvam em Deus, se resolvam em Cristo, que nós possamos sempre estarmos conectados com o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos dar sabedoria para muitas das vezes nos silenciarmos diante de tribulações, de discussões. É Ele que vai nos inspirar a ter a coragem de abrir mão de certas coisas. É Ele que vai nos inspirar a ter a confiança na providência de um Deus que tudo cuida, que tudo zela. Que o Espírito Santo nos ilumine, que possamos abrir o nosso coração àquilo que Jesus nos revela, que possamos compreender bem aqueles que foram chamados à vocação matrimonial, que possamos compreender bem o papel que cada um de nós tem dentro desse contexto de constituição de família e assim, junto com Deus, nós fazemos uma caminhada mais serena por este mundo, cheia de dificuldades, é claro, cheia de problemas, de dores, de algumas perdas, mas que possamos fazer na serenidade daqueles que caminham com um Deus que realmente tudo zela e tudo cuida. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos, por essa partilha. Espero que de alguma maneira possa ter contribuído para o seu bom entendimento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe aí a sua curtida, se inscreva nesse canal para que assim possamos chegar a outras pessoas com a nossa evangelização. Tenhamos todos um santo e abençoado dia e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.